Aquele com luzinha, né? Quer uma luz? Vou lá ligar pra ele. Não. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta noite. E nós vamos ler agora um trechinho de Convites de Sheila, escrita pelo espírito de Sheila. Quando o peso dos problemas terrenos te aparecer insuportável, quando as nuvens de contrariedades surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. Na vida, na terra, pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é a luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue, assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, o que o porvir, junto a Deus, representará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. No terreno da palavra, examina a tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. Lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhe servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar com precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Uma boa palestra a todos. O meu boa noite a todos.
Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. Aos que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos, amparados por todos os trabalhadores desta casa e também, por certo, pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, trabalhando em nosso auxílio, a nosso favor. E como é de costume em todas as casas espíritas, antes de darmos por iniciada qualquer atividade, nós convidamos, nós agimos fazendo uma prece para que possamos entrar em harmonia com a espiritualidade presente. E é esse o convite que eu faço a cada um de vocês para unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesse instante. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, nesse instante, Pai amado, queremos Te agradecer de todo o nosso coração pela oportunidade concedida, Pai, a cada um de nós, de podermos estar aqui, neste ambiente de orações, na noite de hoje. Agradecemos-Te, Pai amado, por todo amparo, por toda assistência recebida da espiritualidade amiga, desde o primeiro instante do dia de hoje, ao abrirmos as nossas vistas e nos depararmos com a vida abundante de oportunidades. Obrigada, Senhor, por essas mãos amigas e invisíveis que estão sempre à nossa volta, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, nos convidando a seguirmos adiante com coragem e com resignação, mediante todas as dificuldades e provações que, por certo, cada um de nós há de atravessar. Pedimos-Te, Pai amado, nesse instante, que a espiritualidade amiga envolva os nossos corações, de maneira que a mensagem desta noite encontre abrigo em nossa razão, em nosso entendimento, para assim colocarmos em prática no nosso dia a dia, seguindo um caminho mais reto, mais seguro, com mais certeza de onde desejamos chegar. Com esse propósito, pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é com nosso irmão Fábio, que a espiritualidade o inspire na sua mensagem. Que assim seja. Que deu. Boa noite a todos. Como dizia Jesus aos discípulos, boa noite, amigos, né? Porque os discípulos passaram muita coisa com o Cristo e no final da jornada, ao se despedir, Jesus já o reconhecia como amigo, não mais como aqueles que apenas o seguiam. Nosso tema da noite, o Evangelho redivivo e a chave do Espiritismo. É comum que discussões sobre teólogos, sobre historiadores, arqueólogos, volta e meia trazem alguma teoria a respeito da veracidade ou das dúvidas a respeito dessas 5 partes
que nós temos aqui na nossa tela, contida nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, sim, são artigos ainda de dúvidas, de discussões por parte de alguns ou de algumas instituições. Mas o ensino moral jamais foi colocado em dúvida. É esse o norteador da humanidade. É através dele que a luz se faz presente em todos nós. E é nesse assunto que nós vamos dar sequência através de como foi criado o Evangelho e como foi o critério adotado por Kardec para que nós tivéssemos acesso a essa obra que precisa de estudo, mas precisa ser meditada, fundamental ser sentida e primordial ser aplicada. Em 1963, no livro Obras Póstumas, Kardec endereça à sociedade parisiense um questionamento, mas ele não diz de qual obra partiria a resposta. Ele simplesmente pergunta aos espíritos da codificação: que pensais da nova obra que trabalho neste momento? Ora, ele estava produzindo uma obra, queria saber se estava no caminho certo, se aquela obra traria realmente um benefício para a sociedade. E a resposta dos espíritos superiores em relação à pergunta foi: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, ou seja, importantes. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Então, não somente as religiões, mas as nações aurirão dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito tempo os teus amigos do além-túmulo as arrotearam, prepararam o terreno. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia afinal da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Que resposta, que incentivo, que orientação. É a partir deste ponto que Kardec recebe a chancela, o apoio dos espíritos para desenvolver uma obra que 1 ano depois ele estaria sendo publicada, que é o Evangelho. Então, como estudiosos do Espiritismo, nós sabemos que existe uma lei natural que rege a todos nós, contida na questão 614 do Livro dos Espíritos. Essa lei é a lei de Deus. É a única lei verdadeira para a felicidade do homem. E mais triste só o é quando dela se afasta. Sabemos também que existe um registro que está em nossa alma, que pode ser consultado a qualquer momento e em qualquer situação. Que livro é esse? É a lei de Deus, que está em nossa consciência. No entanto, para podermos ter uma consciência ampliada, temos que ter a capacidade de discernir mais entre o bem e o mal, o bom e o belo,
E para isso é necessário conhecimento, estudo e dedicação. O quanto mais carga intelectual nós tivermos, melhores serão as condições de nós nos apropriarmos, dessa consciência universal. Afinal de contas, o grande mestre, aquele que é o nosso guia e modelo, que está lá na questão 625, é Jesus. Aquele que tinha consciência plena da coletividade do plano terreno, mas também de todo o universo. Ele teve a clareza e as condições de, num corpo físico igual a nós, enfrentar todos os desafios que veremos mais à frente na nossa reflexão ser necessário para alcançarmos um dia a perfeição, não requerendo mais reencarnarmos em corpos humanos, porque já podemos então entender a Deus e o seu plano divino. Então, resumidamente, nós temos uma lei que é a lei de Deus. Temos um livro que está na nossa consciência, que pode ser consultado, e é consultado às vezes até quando a gente não quer. Porque quando a gente faz um ato bom, nós nos sentimos bem, automaticamente. Mas quando nos deixamos levar pelo momento, pela sensação, por não estarmos em equilíbrio, sentimos também instantaneamente que aquilo não foi algo bom, e poderíamos ter pensado um pouquinho mais, assim como foi lido aqui na leitura da noite, no terreno da palavra. Em João 1, no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita, para nos alertar do poder que tem a palavra. Ainda nessa leitura, tem uma questão que passa às vezes despercebido, mas está muito sutil ali, que fala que é através do pensamento e do sentimento que são as bases da ação, mas é a palavra que tem a energia. É como uma flecha atirada. Depois de ela sair do arco, ela segue o seu destino, não dá mais para parar. Então a palavra abençoa, encoraja, reergue, anima, mas ela também destrói, ela também não ajuda, não faz a caridade e nos faz mal. Temos na Galiléia de 2000 anos atrás um exemplo de humildade que ainda temos presenciado, ainda temos outros irmãos que têm essa condição, mas como Jesus fez, não. Será que no momento nós conseguimos nos perceber e olhar para essa imagem e sentir todo um carinho, um desapego, naquele momento em que ele queria deixar os apóstolos em paz, em tranquilidade, porque era a última noite de reunião com eles, e ele prepara mais uma lição, que é a lição da humildade, porque não estando mais ali, eles precisariam lavar os pés um dos outros, como a dizer que o menor que seja aquele que mais trabalhe, que mais entregue, e o maior que seja aquele mais humilde, que mais entregue, que mais trabalhe, e o menor aquele que saiba conduzir, mas sem esperar nada em troca. Jesus também, ao se despedir dos apóstolos, anunciando a vinda do Consolador, em João 14, ele promete enviar um outro Consolador, porque ele também era o Consolador,
E nessa imagem, né, representativa, a gente sabe, mas está ali ele conversando com os apóstolos, falando de todo o seu legado e instruindo e fortalecendo eles na fé, porque saberia que haveria de encontrar muitos desafios. E quando Jesus faz isso, ele está falando com toda a humanidade. Os apóstolos, eles foram o povo que foi se multiplicando no mundo para trazer a mensagem. Mas Jesus, quando fala com eles, está falando para a humanidade que ele quer ver livre, livre da escuridão, livre das limitações da matéria. E então a promessa de um auxílio que traria novas luzes e consolaria os corações, tal como esses grandes missionários que nós tivemos a honra de conhecer, ou pelo menos as suas obras, como Allan Kardec, Chico Xavier. Na questão 621, é essa lembrança, né, de por que Kardec teve esse questionamento, né? Ele era tão criterioso que ele pensou: bom, se nós temos a lei e ela está na consciência do homem, então qual a necessidade haveria de ela ser revelada, né? Novamente ser revelada? E a resposta é porque o homem a esqueceu ou a desprezou. Isso faz muito sentido hoje, né? Porque nós temos acesso a muita informação, nós temos bons exemplos, nós temos um esforço, né, coletivo para sermos pessoas melhores. Existe muita caridade acontecendo, mas ainda existe muita guerra também. Em cada país desse, certamente existem milhões de pessoas que estão buscando a Deus, que estão buscando ser pessoas melhores, mas o conflito ainda existe. E nesses momentos de dificuldade, como que nós podemos aproveitar do Evangelho, da palavra divina, para aliviar as nossas dores, para o nosso dia se tornar melhor, para acendermos em nós a chama da fortaleza, da coragem para seguir em frente? Inspirado no trabalho do Evangelho Redivivo, que temos uma orientação da FEC e que estamos estudando esse material, que é muito lindo, existe uma forma de estudarmos o Evangelho de uma forma mais completa, mais integrativa. E ela passa por 4 pontos a conhecer. O primeiro deles é conhecer o Evangelho, é lê-lo, é buscar o entendimento. Só que existe um estudo metódico e aprofundado. Metódico porque existe uma lógica, uma sequência que nos facilita o entendimento e que faz com que nós possamos crescer na sabedoria do Evangelho. E existe uma profundidade que vai além das páginas da pesquisa, que muitas vezes nós temos que recorrer à história, a um dicionário, a uma palestra, para nos apropriarmos daquele conteúdo que estamos lendo. Então ele tem método e profundidade. É quando, por exemplo, nós ouvimos uma parábola de Jesus. Ela parece óbvia no seu enredo, mas na medida em que meditamos sobre ela e conseguimos trazer ela para a nossa realidade, é como um descortinar e nós passamos a entender melhor e fazer sentido na nossa vida. Daí o segundo passo é meditar, é a reflexão sobre esses ensinamentos, como uma leitura que se faça, que ao primeiro instante nos soa bem no ouvido e a gente sente aquilo como algo bonito, belo, que deve ser apreciado.
mas tão logo termina essa fala, a gente esquece, deposita atenção em outras coisas, ou em afazeres, ou em outras atividades, e não medita sobre esse conhecimento, buscando trazer ele para a nossa vida. Daí a importância dessa reflexão. O sentir, que é o terceiro passo, é essa conexão emocional e íntima com Cristo. É quando o conteúdo que está sendo estudado, ele já passou pela nossa racionalidade, fez sentido prático para nós, nós meditamos, entendemos a sua importância e agora nós desejamos fazer algo com esse conhecimento, porque ele aqueceu o nosso coração, ele nos estimula, ele nos faz pensar em ser melhores, em fazer algo um pouco diferente. E aí sim, a quarta parte é se dar um passo a mais, é vivenciar todo esse sentimento que a leitura, que a mensagem do Evangelho traz. Eu particularmente gosto muito de visual, gosto de ver a imagem quando eu estou falando, quando eu estou lendo. E é mais ou menos isso. Para quem não tem essa preferência, que gosta mais de ouvir, tudo bem, você ouve, sente no coração, medita e passa a tentar empregar esse conhecimento em prática. Mas quando eu vejo uma imagem assim, ela me toca mais, é como se estivesse me transportando para aquele lugar. E é assim que o Evangelho deve nos tocar. Quando a gente entende a sua mensagem, ele deve fazer parte do nosso coração, deve aquecer, para que a gente tenha força e se lembre na semana que está iniciando, naqueles momentos em que formos testados, desse conhecimento, que ele seja uma ferramenta prática do nosso dia a dia. E aí, quando a gente consegue fazer tudo isso, é como se a gente fechasse um grande conjunto que se chama a justiça divina, que é a reencarnação. Porque quando a gente está aqui no plano terreno, a gente está conhecendo muitas coisas, está experienciando muitas situações, está aprendendo demais. A cada instante, a cada respiração, a gente aprende algo diferente. Mesmo que a gente não note isso, porque são muitas informações, a gente está acumulando saber. Mas depois a gente parte. E no mundo espiritual, a gente medita sobre como foi a nossa performance aqui na Terra. Principalmente se algum de nós teve alguma recomendação especial, ou uma missão, ou algo que veio finalizar. Essa meditação, ela vem na nossa consciência. E aí a gente reflete se foi tão bem, ou foi bem, ou se não foi bem. Assim como os depoimentos que a gente vê na segunda parte do livro Céu e Inferno, quando os espíritos vêm relatar das suas experiências. E aí, se a gente foi bem, o sentimento é de felicidade, de alegria, por ter conquistado mais um degrau na evolução do espírito. Mas se não foi, a gente pede para vivenciar, pede para voltar e ter uma nova oportunidade. Assina como se fosse um cartão de crédito, com a promessa de que agora nós vamos fazer melhor, vamos fazer mais bem feito. E aí a gente vem com outro corpo para começar de novo. Então meio que fecha, o ciclo da reencarnação e explica como ela é a justiça divina. A gente recebe sempre uma oportunidade, mas é através dessa reflexão é que nós nos tornamos mais fortes para poder acertar mais. Como dizia Kardec, nascer, morrer e renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. O Espiritismo é a chave para que a gente possa acessar o Evangelho, entendê-lo nas suas nuances mais profundas. Como diz na introdução, alguns textos
eles são até ininteligíveis, ou seja, é difícil de entender, ou às vezes não fazem sentido algum em algumas situações. Daí a importância da gente utilizar essa chave. Mas não adianta a gente achar a chave bonita, né? Colocar ela no bolso, andar ela no carro, deixar na gaveta de casa. A gente precisa utilizar essa chave com frequência, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. Quando eu falo da chave, é o conhecimento que a doutrina traz, mas as suas ferramentas, os livros, as salas de estudo, o evangelho no lar, as palestras, o passe, tudo isso faz parte desse conjunto chamado a chave, porque em cada situação dessa a gente acessa de uma forma diferente o evangelho na prática. Kardec preparou o evangelho de forma metódica e didática, como eu falava anteriormente. A gente vai ver como que essa configuração acontece. E o estudo, ele pode ser aleatório para aquelas situações de queremos uma inspiração, uma palavra de incentivo em um momento especial. Mas o estudo, aquele que é gradativo e que vai nos trazer mais substância, é o sequencial. Então, como que estruturou Kardec o Evangelho? O capítulo 1 ao 4 é a base do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei, um código moral. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo, falando das várias dimensões que existem e a sintonia do mundo espiritual com o mundo material. Então Jesus estava aqui encarnado, em missão, mas quando ele foi questionado se ele era rei, ele disse: sim, eu sou, mas não deste mundo. Então aí já transcendendo a questão da matéria física e nos demonstrando que existe muito mais no universo do que apenas essa casa, essa escola chamada Terra. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, dessa forma falando de vários planetas em condições diferentes, né? Nós saímos de provas e expiações, estamos já na regeneração, só que é um processo, não é uma escada que você dá um passo e subir um novo nível, não, é uma rampa. O caminho é uma rampa que a gente vai ascendendo e vai tendo os benefícios e os desafios condizentes com essa realidade. Nós já passamos pelos mundos primitivos, então a gente já está agora chegando no meio do caminho para mais tarde chegarmos aos mundos felizes. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre a reencarnação. Assim, quando Nicodemos perguntou para Jesus como que poderia alcançar o reino dos céus, e ele falou que era preciso nascer de novo. Então, de 1 a 4 tem os pilares da doutrina espírita. Falando assim, parece bem tranquilo de entender, mas é lendo o texto é que vai ter a necessidade daquele estudo aprofundado, daquela meditação, sentindo esse conteúdo para ele fazer parte do nosso dia a dia. Quando a gente começa a ler, a gente percebe isso. Baseado na questão 170, Kardec pergunta o que fica sendo o espírito depois da última encarnação, e a resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. E aqui então, do capítulo 5 ao 10º, Kardec vem trazer as bem-aventuranças, que é a condição necessária na jornada espiritual para alcançar esse benefício de não precisar mais reencarnar. Porque nós atendemos a esse quadrinho que está ali do lado, causa e efeito. Se nós atendemos a essa lei, cada ação gera uma consequência.
impulsionando o nosso progresso espiritual. Então, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então veja que é uma condição para a evolução espiritual. Agora, no bloco do capítulo 11 ao 17, nós vamos ter o que é necessário para o homem encarnado, diante das dificuldades, vencer as provas e as expiações. Então, no capítulo 1, amar ao próximo como a si mesmo, porque é melhor amar o próximo como a si mesmo do que amar mais o próximo do que a si mesmo. Então é uma etapa, mas aí o curso vai ficando mais elevado e exige mais de nós, porque no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então já é uma tarefa superior. No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, porque quando a gente já ama o próximo, quando a gente até ama os inimigos, mas quem tem dificuldade, eu não sei se alguém tem aqui, em amar os inimigos, pode orar por eles, que a nossa fé é poderosa. E como foi lido na primeira leitura, no terreno da palavra é que as coisas se constroem, né? Então, quando a gente faz uma caridade, que a nossa mão esquerda não veja o que deu a direita. Já é um exercício, porque muitas vezes praticamos o bem e ele tem o seu valor para quem recebeu, mas mediante a régua de Deus, se nós desejamos algo em troca, até mesmo o agradecimento, já não é tão meritória assim a nossa caridade perante Deus, mas perante o nosso irmão, com certeza toda ação benfazeja é bem-vinda. No 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque nos deram a vida, e isso basta. Assim como nós receberemos a graça de Deus, e Paulo dizia que a graça me basta, é porque dali a gente pode construir tudo na nossa vida, porque nós já temos a graça da vida. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Já comentamos da importância da caridade. Não é na igreja, mas é na caridade que nós vamos num caminho correto da salvação. No 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Nesse estágio, né, nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Não dá para dividir a força sempre. Quando o homem e a mulher de bem já passaram por toda essa sequência aqui, eles vão chegar num ponto em que eles vão escolher amar a Deus, porque o ponto seguinte é ser de perfeitos. E assim como o jovem bem-sucedido pergunta para Jesus diante dos apóstolos: mestre, o que eu preciso para acessar o reino dos céus? E Jesus diz: olha, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse: Senhor, eu faço isso desde sempre e faço com gosto. Ele disse: então, se queres ser perfeito, pegue todos os teus bens, venda e dê àqueles que precisam e me acompanhe. Ele não estava ainda preparado para ser perfeito, mas ele entendeu a mensagem. Então aqui é um curso de gradação, gente. Não são capítulos aleatórios. Veja a sequência lógica que tem isso aqui. Sede perfeitos não é lá no começo, é depois da evolução do homem na terra. Mas lá na resposta que os Espíritos deram para Kardec, ele disse que não só o homem teve instruções excelentes, mas também a instrumentação que tem no Evangelho também auxiliaria as nações. Então, do capítulo 18 ao 26 é a vida prática para evolução das nações, das coletividades. Então,
18, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque sempre há tempo, né, de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar no caminho do bem. Só temos que ter em mente que a paga do mestre, a paga de Deus, não é o salário físico que nós recebemos aqui. Por isso tão difícil é compreender a parábola dos trabalhadores da última hora, porque aqueles que foram primeiro para a lida e trabalharam o dia inteiro, ao final da jornada receberam aquele talento que era o contrato por direito que tinha sido acertado com seu mestre. Mas aqueles que trabalharam na 9ª hora, na 1ª hora, receberam também um talento, e aqueles que tinham trabalhado o dia inteiro não compreenderam. Mas é uma parábola. Então nós estamos aqui em busca da perfeição. O nosso prêmio vai ser a liberdade, vai ser estar no reino celeste. Então, se eu começo hoje e você começa um pouquinho depois, mas você atinge a perfeição, você vai receber o reino celeste, a pureza de coração. No capítulo 23, estranha moral, para aqueles evangelhos, aquelas colocações que não faz sentido no primeiro momento na leitura, não parece ser condizente com o ensino do mestre. Então também aqui o 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, porque tudo que nós temos de conhecimento, que a gente coloque no velador e no alto, para que as pessoas que adentrem entre a casa possam ver, né? Então tudo que a gente tem de bom, que a gente pode compartilhar, a gente deve compartilhar, porque se tivéssemos um cientista aqui com a sabedoria para trazer uma cura, mas se ele ficasse só com esse conhecimento, de nada adiantaria. 25, buscai e achareis. Buscai e achareis. Busquemos para encontrar, mas busquemos no lugar certo. Evitemos o atalho dos modismos que dizem que não precisa de esforço, de tempo, de dedicação. Não é assim. A gente sabe que as pessoas que realmente têm influência positiva na nossa vida trabalharam muito para construir, e não é de um dia para o outro que a gente consegue. Por isso que é bom a gente saber que os atalhos nem sempre são bons caminhos. E dai de graça o que de graça recebestes. Por isso todos nós estamos reunidos aqui, porque recebemos esse chamado e estamos compartilhando, e que nós lá no nosso dia a dia também possamos compartilhar. Então Kardec fecha o Evangelho no capítulo 27 e 28. 27, pede e obtereis, que é aquela questão da fala, conversar com Deus, pedir o necessário, saber pedir com intenção, enxergando já o benefício sendo recebido. Isso é muito poderoso, mas nós temos que ter a consciência de que muitas vezes a gente pode estar pedindo algo que não vai nos trazer bem. Deus sabe disso melhor do que nós, e aí às vezes não acontece. Mas quando é algo bom e necessário, sempre vai vir, de uma forma ou de outra, talvez no tempo de Deus, não no nosso, mas ele vem. E o 28 são as coletâneas das preces espíritas. É por isso, gente, que a evolução individual é o caminho, o Evangelho é a verdade, e a evolução coletiva é a vida. Por isso Jesus, que passou por tudo isso, pelo caminho individual na sua missão, deixou as bases do Evangelho, que são a moral e que não se discute, para nós, e ele morreu para que nós tenhamos essa vida, a vida em abundância, a vida imortal. E aí por isso que ele botou aquela frase: e Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós tenhamos uma excelente semana com as luzes do Evangelho. Obrigado.
Muito bom, muito bom. Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade daqui estarmos. Obrigada, Senhor, por essa mensagem tão esclarecedora que chegou até nós. Essa mensagem do Cristo que abraça todas as criaturas sem distinção. Essa mensagem tão consoladora que nos devolve a esperança, o equilíbrio, a paz e a serenidade, fazendo com que cada um de nós possa percorrer o caminho da evolução e do progresso com mais resignação, cientes do trabalho que cabe a cada um de nós. Que possamos, Senhor, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, termos o tempo reservado para estudarmos a Tua mensagem, essa mensagem que é libertadora, que é consoladora e que nos aproxima de Ti, Mestre Jesus. Toda vez que lemos as páginas do Evangelho, que procuramos compreendê-la, senti-la, vivê-la, praticá-la, nós estamos, sem dúvida alguma, nos aproximando de Ti, Mestre Jesus, dos Teus ensinos, das Tuas lições. Agradecemos, Pai amado, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, por aqui podermos estar então, por termos podido ouvir e apreciar estas lições. Que no dia de amanhã possamos nos esforçarmos em pôr em prática, desde o primeiro instante em que acordarmos, vivermos essa mensagem, que possamos levar junto de nós o carinho, o acolhimento, a palavra amiga, o consolo, o aperto de mão, o abraço fraterno. Onde estivermos, Pai amado, que possamos nós, por nossa vez, nos tornarmos Teus discípulos, Teus seguidores. Com esse desejo, pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por encerrada a mensagem doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus, que assim seja.